Agora na letra B a gente tem que resolver essa equação, eu já copiei ela para cá, estamos na página 210 do nosso querido PDF. E qualquer movimento estranho ou barulho que vocês ouvirem aí é porque tem um morcego por aqui e eu assim... Eu não tenho medo do morcego em si, o problema é a doença que ele pode transmitir, né? Então, né, se eu fizer algum movimento ou sair daqui ou der algum grito, por um acaso, assim, não vou dizer que vai acontecer, é por conta disso, por conta do morcego. E de novo, só repetindo, não tenho medo do morcego, não tenho problema nenhum com ele. É menor do que eu, ele não consegue causar muito dano físico, mas a doença é um problema, né? Então, vamos seguir aqui. O que a gente vai fazer nesta equação? Bom, é n menos 2 fatorial igual a 2 vezes... Bom, a gente sabe que tu não vai poder multiplicar esse 2 por este número aqui, né? Então, olha, n menos 2, eu vou fazer essas multiplicações desse daqui. Então vai virar o que essa coisa? Vai ficar n menos 2, que multiplica n menos 3, que multiplica n menos 4, fatorial. Nesse momento aqui, bom, isso aqui vai ser igual a 2 vezes n menos 4 fatorial, né? Eu ia dizer que dá pra gente dividir ambos os lados por n menos 4 fatorial, tá? Essa equação aqui, né, como são multiplicações, então não teria um problema. E de fato não tem um problema dividir ambos os lados, eu acho. Por quê? Porque n menos 4 fatorial não pode ser zero, né? Por definição, olha só, por definição, essa coisa aqui, ó, tem que ser maior do que 1. Então, esse seria um jeito, né? Dividir ambos os lados por n menos 4 fatorial, porque a gente assume que isso vai ser um número maior do que zero. Então não tem problema nenhum fazer essa divisão. Agora, para fazer as coisas, vamos lá, de um jeito um pouco mais seguro, a gente vai deixar isso do jeito que está aqui e vai fazer o seguinte: eu vou subtrair esse número em ambos os lados. Eu vou tomar as precauções que eu tomaria se eu estivesse resolvendo uma inequação, onde muitas vezes a gente não pode dividir se tu não sabe que número é aquele, mesmo a gente sabendo que essa coisa vai ter que ser maior do que 1. Mas tudo bem, vamos tomar um pouco mais de cuidado. Então, eu vou subtrair esse valor em ambos os lados. E aí agora eu vou tirar n menos 4 fatorial em evidência, tá? Então o que sobraria aqui? Sobraria n menos 2, vai sobrar n menos 3, isso, menos 1. Não, menos 2. Tá? Vezes n menos 4 fatorial. Isso aqui igual a zero. Tá, se eu multiplicar ambos os lados... É que na verdade eu falei que era... que eu ia subtrair n menos 4, mas não, é 2n, 2 vezes n menos 4 em ambos os lados, né? Então a gente tira n menos 4 fatorial em evidência, fica com essa coisa. Se eu fizer a multiplicação, eu volto a ter o que eu tinha antes, né? Então, até aqui não, a gente não mexeu em nada. Agora, bom, a gente tem um caso aqui, né? A gente tem um produto que está dando zero, que é essa coisa vezes essa daqui. E aqui ficou faltando... Não ficou faltando parênteses nenhum, tá tudo certinho, tá? Então, é essa coisa vezes o n menos 4 fatorial tá dando zero. O que isso quer dizer? Que ou isso daqui é zero, ou n menos 4 fatorial é zero, ou ambos são iguais a zero. Nesse caso, a gente sabe que isso aqui não pode ser zero. Pela definição de fatorial e tudo mais, este número não pode ser zero. Então, restou só essa opção aqui, que essa parte está sendo zero. Então, se a gente copiar... Peraí, deixa eu copiar bonitinho aqui. Que a única possibilidade dessa coisa estar acontecendo é que isso aqui tem que ser zero. Portanto,
Deixa eu copiar. Começar. Não, deixa do jeito que tá, né? Eu já ia jogar esse 2 pra lá, mas não jogar. Olha as coisas que eu falo, cara. Jogar pra lá. Não, eu ia somar 2 em ambos os lados, não ia jogar nada pra lá. Isso são resquícios do passado que ficam, sabe? Fica incrustado em ti. É difícil tu perder essas, esses, esses cacuetes, né? É muito difícil, mas eu não ia jogar o 2 pra lá, não. Eu ia somar 2 em ambos os lados dessa igualdade. Tá, mas eu não vou fazer isso porque isso aqui vai cair numa equação de segundo grau, então deixa o 2 aí que ele já tá no lugar dele. Então aqui vai sair o quê? N ao quadrado menos 3n vai ficar menos 3n menos 2n, que dá menos 5n. Então já fica assim. Depois vai ficar menos 2 vezes menos 3, que dá 6. E 6 menos 2 vai ficar 4. Isso igual a zero. Então basta encontrar o valor de n aí, nesse caso. Vamos jogar nosso delta. Tem que tomar cuidado que o nosso n não pode desrespeitar isso daqui, né? Isso aqui não pode ser zero. Então o nosso n não pode ser 4, né, nesse caso. Senão isso aqui seria zero, coisa que não pode acontecer. Isso aqui também não pode ser 1. Não, o n tem que ser maior do que 1. Não, o 1 fatorial está definido também, então a partir do 1, né? Tá bom. Então é mais ou menos por isso. Só não pode ser zero essa coisa, então. Então tá bom. Se não pode ser zero, a gente cuida porque o n não pode ser 4. Certo. É o único cuidado possível, então vamos seguir aqui. E aqui então vai ser 25. Vai ficar 25 menos 16. Então o nosso delta vai ser 9. X não, né, cara? Olha o costume também. O cara se acostuma com isso. Então vai ser menos b, que no caso vai dar 5. Mais ou menos 3 dividido por 2. Aham, tá bom. É o mais comum, né? Eu devia. Não, imagina só, ficar contando quantas equações de segundo grau o cara resolveu, mas. Eu estimo, assim, pelo menos umas 300 até agora, né? Que a gente já fez. No mínimo. Tá, então não é nada novo pra gente, né? N' vai ser igual a esta coisa. E aí a gente vai fazer primeiro o menos, porque eu sempre faço o menos primeiro. E a maioria dos autores faz mais. Aqui vai ficar 5 menos 3, que vai dar 2. Com 2 dividido por 2 vai ficar 1. E o n duas linhas é igual a 5 mais 3, que vai dar 8. E 8 dividido por 2 vai dar 4. Oh, ainda bem que a gente fez a consideração da parte do fatorial. Então, n igual a 4 não dá. Também 0 fatorial é 1. Por que que eu tô... Tá. A minha consideração é que toda a coisa não pode ser 0, né? Isso tudo não pode resultar em 0 como resposta. Mas n menos 4 dá, olha só. Bom, a gente tá aprendendo, né? A gente tá começando, tem que fazer essa distinção. Então, beleza. O resultado disso tudo não pode dar 0, por conta da definição, que 0 fatorial é 1 e tudo mais, então já não teria como. Aí, e além disso, isso daqui também não pode ser e menor. Menos 1 fatorial daria, né? Não tem problema, porque é menos 1 vezes 1 fatorial, então não teria problema também, tá? Então a única restrição verdadeira é que tudo isso não pode ser zero, tá bom? Então o n igual a 4 também deve dar, né? Então vamos lá. Solução no final de tanto debate vai ser o seguinte: vai ser 1 e 4. Legal? Parece que é isso. Vamos verificar a resposta.
Como eu falei, fatorial eu tô aprendendo agora, tá? Assim, efetivamente fazer contas mesmo, um monte delas. Então, ih, já não bateu a coisa aqui. Aceitou só o 4 e não aceitou o 1. Eu sei que no... Tá, o N tem que ser em T. Qual é as porcaria das regras mesmo? Volta lá. Tem tempo. Vamos lá. O N pertence aos números naturais e o N tem que ser maior do que 1. Tá. N maior do que 1. Tá bom, então segue a regra. Beleza. Mas, opa. Mas daí no caso aqui, 4 menos 4 dá 0. Ah, mas o N em si, tá? Então, para valor de N eu não posso usar 1. Beleza. Aprendendo, né? Vamos com calma, que a gente pega o jeito. Certíssimo, muito bem. Então N maior que 1 é a única coisa ali. Cadê a questão? Então a gente aceita essa resposta. Letra B tá aí, letra C. N menos 2 igual a 720. Essa daí é aquela coisa, né? Que eu achei que era trapaça, mas não é. Deixa eu arrumar aqui. Sempre um fracasso, né? Atrás do outro. Ah, desgraça, né? 720. Beleza, então o que eu achei que fosse trapaça é que a gente sabe que esse número aqui vai ser gerado por 1 vezes 2 vezes 3 vezes 4 até chegar em alguma coisa que deu 720, né? Porque se é um fatorial, então o número 720 foi gerado dessa forma aqui, de trás para frente, né? Que a gente tá vendo. Mas então vai ser quanto? Até o 5 a gente sabe que é 120. Vezes 6 provavelmente vai ser isso, né? Porque até aqui eu sei que dá 120 das questões anteriores. 6 vezes 100 dá 600. 6 vezes 20 dá... 6 vezes 2 dá 12. Dá 120, então dá 720. Beleza, então eu sei que 720 é 6 fatorial. E pelo jeito esse é o jeito certo de fazer essas questões. N menos 2 fatorial é igual a 6 fatorial. Tá bom. Então N menos 2 é igual a 6. E com isso, nosso N é igual a 8. Olha só. Que simplicidade. Por que não começa com essas questões simples aqui, né? Não. Tem que ser as difíceis no meio. Tá, letra D. Essa aqui também não parece ser tão difícil não. X mais 1 fatorial. Acho que o outro de baixo é x menos 1, né? Opa. Tá bom. Então o que faremos aqui? Botou igual, só para ele não sair fora do... Não, porcaria, não pega o D também. Muito bem. Então esse x mais 1 aqui, se a gente continuar fazendo se a gente começar a fazer as multiplicações, e se o cachorro deixar, né? Porque ele tem que querer também colaborar, senão não dá certo. Então a gente vai ficar com x mais 1, que multiplica x, que multiplica x menos 1, e assim vai, né? Sabe que cada multiplicação que tu vai fazendo, tu vai diminuindo 1 do valor do anterior, né? Então, é isso. Isso dividido... claro, esse aqui é fatorial. Isso dividido por
x menos 1 fatorial. Coisa linda. Ah, mas é uma equação, né, o animal. Então eu não quis olhar o resto porque eu achei que fosse resposta. Então vamos lá. É que eu esqueci de copiar então o enunciado. Eu tava olhando pra ela aqui e eu achei que esse número que eu não tinha visto, achei que isso já fosse a resposta. Mas a gente tá, eu lembrei que é uma equação. Aí tem essa ainda, né? Não, minha cabeça não trabalha bem de vez em quando, cara. Muito bom. Então vamos seguir aqui. Bom, essa simplificação, né? X menos 1 fatorial dividido por x menos 1 fatorial vai dar 1. E então a gente vai ficar com x mais 1 vezes x. Isso aqui vai ficar x ao quadrado mais x igual a 56. E aí a gente cai na outra equação de segundo grau. E é isso. X quadrado mais x menos 56 igual a 0. Tá. Só que... Ah, não, mas vai ficar menos 4 vezes menos 56. Vai ficar algo maior que 0. Quanto é que vai dar isso daqui? Vai ficar, mas ainda tem que considerar isso aqui, né? Então vai ser 1 ao quadrado que dá 1, mais 4 vezes 56. 4 vezes 50 é 200, 4 vezes 6 é 24, então 224. Então nosso delta é 225. Se eu não me engano é 15 ao quadrado, né? Eu acho. Eu só vou conferir aqui porque a minha memória não é das melhores. 2, 2, 5, raiz quadrada, 15, tá ótimo. Então nosso x é igual a menos b, nesse caso vai ficar menos 1, mais ou menos 15, dividido por 2 vezes a. O nosso a é 2, o nosso a é 1, então vai ficar 2 só. E é isso aí. Então x' vai ser você, deixa eu copiar. Isso aqui tem que estar uma noite tranquila, tirando o morcego. Tá, agora começou o galo, mas comparado com as últimas noites aí, que o Guaipecada tava fazendo muito barulho, isso aqui até que tá tranquilo. Tá, então aqui vai ficar menos 1 menos 15 dá menos 16, por 2 vai ficar menos 8, a gente não vai usar esse valor, porque o n tem que ser maior do que 1, ou x nesse caso, né? Então esse valor a gente descarta, e o próximo vai ser... aqui vai ficar 14 por 2, que vai dar 7. Então esse sim. Então solução para essa equação seria só o 7. E é isso aí. É isso mesmo, olha só, a gente tá aprendendo então. E a letra E, olha só. Olha que bonita. Olha que pequena, hein? Mas credo. X mais 3 fatorial. X mais 2, que beleza. Isso aqui igual a 8x mais 1 fatorial. Tá, como é que a gente começa a organizar a coisa aqui? X mais 3 fatorial eu posso reescrever como sendo... nunca fica bom, né? O que a gente faz? Eu posso baixar isso para
x mais 2 fatorial. E esse daqui não tem, é 8x mais 1. Eu quero me livrar dessa parte de fatorial, então o que dá pra fazer é baixar tudo pra x mais 1. Então vai ficar assim, ó. Eu tô falando em baixar, mas é só da minha cabeça, tá? A gente só vai começar a fazer as multiplicações desse número aí, né? Desse fatorial. Então eu ficaria x mais 3. O próximo vai ser x mais 2. Multiplica x mais 1. Fatorial. Isso mais x mais 2. Não. Eita, faltando espaço aqui. Que multiplica x mais 1. Fatorial, e eu paro aqui, né? Isso é igual ao... Na verdade é que eu vou subtrair 8x mais 1 fatorial em ambos os lados. Então vai ficar menos 8x mais 1 fatorial. Que nem eu falei, eu não me sinto confortável em dividir ambos os lados ou fazer uma divisão por x mais 1 fatorial, porque eu não sei até onde eu posso lidar com esse tipo de coisa, do mesmo jeito que as inequações, né? A gente tem que tomar esse cuidado. Então eu vou agir com mais cautela aqui, mas eu, né? Tu tá livre para fazer do jeito que tu achar melhor. Então aqui eu vou tirar x mais 1 fatorial em evidência, nos três termos aqui. Então a gente vai ficar com x mais 3, que multiplica x mais 2, e isso aqui mais 1, né? Porque, não, que mais 1 nada, eu tenho mais x mais 2 aqui, mais 8, agora sim. Isso tem que ser, isso vezes, né, que tem que ser, isso vezes x mais 1 fatorial. E agora sim isso é igual a zero. Tá, nesse caso o raciocínio é o mesmo. Se a gente tem um produto de dois fatores aqui, né? O primeiro fator seria até o 8 aqui, vezes esse outro fator, isso está dando zero, é porque um deles é zero ou ambos são. Então, o x mais 1 fatorial a gente sabe que por definição daqui, não desse pedaço aqui, ó, de tudo essa coisinha, não sai zero, por definição. Então não é essa parte que está dando zero, ou seja, tem que ser daqui. Então se a gente pegar você, copiar com todo o carinho do mundo, colocar aqui e igualar a zero, a gente vai ter o que fazer, né? Agora dá para se divertir bastante. Vamos copiar para cá, joga aqui. Bom, aqui vai ficar x e esse 2 mais 8 dá 10. Mas eu subtraí 8, animal pequeno. Ô, cabecinha, como é que tu sai do menos aqui e tu tem um mais aqui? De onde é que tu tirou uma coisa dessas? É muito complicado lidar comigo às vezes, cara. Eu não me entendo às vezes. Eu literalmente não me compreendo. Como é que tu faz quase tudo certo pra daí chegar e errar uma coisa dessas? Tá, então ficaria 2 menos 8, que vai dar menos 6. Caramba, cara. Nossa, a incompetência é triste de ver. Aqui vai ficar x quadrado mais 3, mais 2x, mais 3x, que vai ficar mais 5x. Com aquele outro x ali vai ficar mais 6x. E vai ficar... Aqui vai ser 3 vezes 2 que dá 6. Então ficaria mais 6 menos 6 que dá 0. Então isso é igual a 0. Muito bem. Então ou não, né? Primeiro tira em evidência o x aqui. Então x vai ficar mais 6 aqui. Muito bem. Isso igual a 0. De novo, o raciocínio é o mesmo que a gente fez antes. Então se esse produto aqui está dando 0, ou é porque o x é igual a 0, ou é porque o x é igual
a menos 6. Aí nesse caso aqui não teria uma solução, né? Porque o nosso x ou o n ali do fatorial tem que ser maior do que 1. Nenhum dos casos aqui é. Então, solução, vou botar assim, conjunto vazio. E aí o cara vai olhar a resposta, não é, né? 0. 0? Tá, pera. Tu tá forçando um pouco a amizade aqui. Na outra questão eu não pude usar o 1 porque o 1 era... não dava porque o n tinha que ser maior do que 1. Aqui tu 0? Olha, cara, às vezes eu não entendo. Beleza, né? 0 é menor do que 1 até onde eu sei. O 1, ele não é menor do que 1 e não é maior do que 1. Quer dizer, o 1 não é maior do que 1, então não tem como a gente usar como resposta, que é o que tá na de cima, a gente não pôde. E nessa daqui, 0, cara. Por quê? Vamos lá. Mas pera, o que ia acontecer na última se eu usasse n igual a 1? No caso da solução que a gente teve, que é a letra E. E não é na última, é na C. Eu só tô tentando entender, tá? Não te estresse. Não te preocupes. Não é nessa. Aqui, essa aqui que a solução é 4. Se eu usasse o n igual a 1, o que aconteceria? Eu substituo 1 aqui dentro. Vai ficar menos 1. Não, mas não é aqui, é na primeira. Tu tem que substituir aqui. É aqui que conta. Então ficaria n igual a 1 vai ficar menos 2. Aí já não dá, porque o total aqui seria... tem que ser maior do que 1, né? Pela definição. E aí ficaria um negócio menor do que 0. Ficaria 1 menos 2, que dá menos 1. Menos 1 fatorial, então não. Cara, aqui também, né? Ficar menos 3 fatorial. E o n tem que ser maior que 1. Mas se eu usar o 4, aqui tudo bem. Vai ficar 4 menos 2, que dá 2. 2 fatorial, legal. Aqui vai ficar 4 menos 4, que dá 0. E 0 fatorial é 1. Ah, cara, legal. Vai ficar 2 igual a 2, tudo bem. A igualdade vai estar certa, mas... Tá. Bom. Tá. Legal. E aí, a gente tem duas opções. 0. O que acontece com 0 aqui nessa? Vai ficar 3 fatorial mais 2 fatorial igual a 8 vezes 1 fatorial, que é 1. 3 fatorial é 3 vezes 2, que dá 6. Mais 2 fatorial, que é 2. Então 6 mais 2 dá 8, que vai ficar 8 igual a 8. Tá, então foda-se o n, foda-se ser maior. O importante é substituir lá e a igualdade ser verdadeira. E o menos 6? Agora eu tô... vamos lá. Menos 6 vai ficar menos 3 fatorial. Já não ia bater as contas aqui. Tá. Tá bom. Dessa coisa não sai nada menor do que 0. É isso que a gente entendeu, né? Tá, então deve ser só... isso é uma das coisas, né? Não pode sair nada menor que 0 daqui. Tá. Então o 0 é a resposta. A gente toma cuidado nas próximas, então. E vamos lá. Estamos aprendendo, né? Fazer o quê? Uma explicação maravilhosa dessas do autor tá excelente para nós. Calcule m tá, calcule m que pertence aos números naturais de modo que isso aqui, m fatorial mais... tá. Opa, eu tô com o costume de abrir ir para outra janela, né, por conta do Excel, que é outra parte de matriz. Tá bom, então vamos começar. Meio frustrado, mas a gente continua, né?
mais m menos 1 isso dividido por m mais 1 fatorial menos m fatorial. Isso igual a 5 sobre 16. Que lindo. Aqui eu vou ter que colocar alguma coisa. Vou deixar isso aqui. Só para ele não já deixar do tamanho pequenininho a equação, né? Não preencher a tela inteira. Pronto. Agora a gente apaga. Tá. M fatorial, m menos 1 fatorial, m mais 1 fatorial menos m fatorial. 5,16. Perfeito. Então tá. Bom, aqui eu tenho que ver, cara, o que eu vou fazer. Esse m menos 1, eu consigo chegar em m menos 1 aqui também. Se eu continuar, se eu começar a fazer as multiplicações, eu chego em m menos 1. Eu chego em m fatorial. Mas aqui eu não chego em m fatorial. Eu estou procurando fazer uma simplificação, né? Eu quero me livrar do fatorial. Ele tem que sumir de algum jeito. Se eu expandir isso aqui, vai ficar m que multiplica m menos 1 fatorial. Eu posso tirar essa evidência. Vamos tentar fazer alguma coisa, né? Então, vou começar com essa multiplicação aqui de cima. Então, vou começar a fazer. Ela vai ficar m que multiplica m menos 1, isso fatorial, mais m menos 1 fatorial, que eu posso tirar a evidência depois. Tá, então isso aqui eu já estou fazendo para tirar essa coisa em evidência na parte de cima. O problema é que... Não, eu consigo chegar nisso com a parte de baixo também, daí eu vou me livrar do fatorial de qualquer jeito. Tá. Então divide isso por... Aqui o m mais 1 fatorial vai dar um trabalho, né? Porque isso aqui eu vou ter que multiplicar como? Vai ficar m mais 1 que multiplica m, depois cai para m menos 1 fatorial. Menos, aí aqui m fatorial já vai cair direto, né? Vai ficar m que multiplica m menos 1 fatorial. Isso igual a 5 sobre 16. Aqui eu vou colocar uma vírgula de novo, só para ele ajustar a equação para mim. Isso aqui cabe numa tela só, coisa dessa. Onde é que foi parar a porcaria do... Cara, eu cliquei aqui. Ele não ajusta, né? Porque ele não... É uma desgraça mesmo. Coisa feia, coisa nojenta. Tá, mas a gente vai assumir que dá pra ver quase tudo aqui. E vamos fazer o que agora? Eu vou dividir tanto o numerador dessa fração quanto o denominador dela por m menos 1 fatorial. Então, neste caso... Ai, mas na outra equação tu não divide, nessa daí tu tá dividindo. Ai, cara, tu é chato, cara, tu é chato. Caramba, cara, que cara chato do caramba. Então tá. Então eu vou tirar m menos 1 fatorial em evidência. Então o que vai sobrar ali? Vai sobrar m na parte do numerador mais 1 vezes m menos 1 fatorial. E aí a gente arruma isso daqui assim.
dividido por parte de baixo. Se eu tirar m menos 1 fatorial em evidência, sobra m mais 1 vezes m, na primeira parte aqui, que eu já vou multiplicar, fazer essa multiplicação. Vai ficar m quadrado mais m. Isso daqui vai ficar menos m, que já dá para juntar, mas deixa assim. E isso... Caramba, cara, os bichinhos são chatos, hein? Eu devia ter botado tudo entre parênteses. Ah, é um baile, né? Uma coisa. Então você e você fica entre parênteses vezes m menos 1 fatorial. Isso igual a 5 sobre 16. É, fica difícil de visualizar as coisas aqui, hein? Muito complicado. Tá. Pronto. Que ele ajustou. Então, beleza. Tirei m menos 1 em evidência aqui. Então, m menos 1 fatorial dividido por m menos 1 fatorial vai dar 1, né? Então, uma coisa dividida por ela mesma, a gente vai ficar com m mais 1 na parte de cima. Isso aqui dividido por m ao quadrado mais m menos m, vai ficar só m ao quadrado embaixo. Não é mesmo? Igual a 5 sobre 16. Parece que é uma coisa desse tipo. E agora... Bom, eu vou multiplicar ambos os lados por m ao quadrado vezes 16, ou 16m ao quadrado em ambos os lados. Então ficaríamos com 16, no primeiro aqui, que multiplica m mais 1, e no segundo vai ficar 5 m quadrado. Por que eu dei espaço aqui? Não sei, tá? Então, no final das contas, vai ser 5m ao quadrado menos 16m menos 16 igual a 0. Cara, que conta legal, hein? É um delta bonito para fazer agora. Pra que uma coisa desse tipo? Eu me pergunto, pra que números desse tipo aqui, cara? Que necessidade tem fazer uma pessoa fazer esse tipo de conta? Mas tá bom. Então, calculadora, porque eu não sei quanto é que é 16 ao quadrado e nem quero saber. 16 elevado ao quadrado 256. Vai ficar mais... Aqui vai ser 5 vezes 4 vai dar 20 vezes 16. Limpa aqui. Eu sei que 20 vezes 16 não é para ser difícil de fazer, até porque é só fazer 2 vezes 16 que dá 32 e multiplicar por 10, que por um acaso dá 320. E aí é só a gente pegar você. Eu disse, é só a gente copiar você e colar na próxima linha, para não precisar estar procurando o símbolo lá de novo. E agora, se a gente pegar todo mundo aqui, copia, aí limpa a calculadora, a gente cola aqui. Aí tu vai fazer uma coisa dessa, eu vou. Que dá 576. Agora vem aquela coisa, né? Se isso aqui não tiver uma raiz quadrada inteirinha, bonita, então a gente tá com problema. Por quê? Porque sim. Então, 576, raiz quadrada disso, 24. Tá bom. Bom, o problema mesmo diz que o m é um número natural. Então, imagina tu ter que arrastar uma raiz quadrada quebrada aqui no meio das contas. Não vai dar um número natural bonito, né?
aquele agradável aos olhos. Então nosso M vai ser menos B, nosso B é menos 16, então vai ficar 16 mais ou menos 24. E aí, isso tudo dividido por... Eu disse isso tudo dividido por 2 vezes 5, que é 10. Dividir por 10 é muito legal, né? Melhor coisa que tem. Cadê? Tá, então aqui o nosso M', naturalmente eu faço o menos primeiro, mas nesse caso aqui, se a gente fizer 16 menos 24, vai dar um número menor do que zero, então já não vai ser a solução de qualquer jeito, porque a gente sabe que o M é um número natural. Então a gente vai fazer já direto a soma, tá? Para dar um número maior que zero. Então 16 com 24 dá 40, dividido por 10 vai dar 4. E essa é a solução. M igual a 4. Vamos ver que simplicidade de conta. É isso aí mesmo, olha só. Acabou! Ai, que tristeza. Ai, eu tava começando a gostar dos fatoriais. Ai, vamos lá. Princípio fundamental da contagem. Ai, credo. Vamos anotar aqui. Princípio, o acento é no si. Aham. Muito bem, vamos se divertir um pouco com conteúdo novo. Vamos resolver um problema descrevendo todos os resultados possíveis de um acontecimento. Tá? 4 carros do C1 até o C4 disputam uma corrida. Quantas são as possibilidades de chegada para os 3 primeiros lugares? Cara, muitas, né, cara? 3 primeiro lugar. Primeiro que o C1 pode chegar no primeiro lugar, depois o C2 pode ser o primeiro. É, muita coisa, muitas possibilidades. Não, meu bem, eu quero trocar de página. Mas daí por que tu apertou no teclado? Eu não sei. Eu não sei, é só apertar a setinha, né? Tá. Então, o primeiro lugar, ele tem 4 possibilidades. É verdade. Qualquer um dos 4 carros. O segundo tem 3. O terceiro tem 2. E é isso aí. A ordem de chegada tem 24 possibilidades. Nossa, mas é muita coisa. Caramba. Dói os olhos só de olhar para uma coisa dessa. Observe que o número de possibilidades para o primeiro lugar é 4. Sim, qualquer um dos carros que chegar. E para o segundo seriam 3, porque daí ficou os outros 3 carros ali que não chegaram em primeiro. Concordo contigo. O número de possibilidades para o terceiro é 2. Sim, tudo bem. Então o número total de possibilidades é 4 vezes 3 vezes 2, que dá 24. Legal. O esquema desenvolvido no exemplo é chamado de árvore das possibilidades e facilita a resolução dos problemas de contagem. Então eu vou ter que desenhar muito aí, porque eu sou um ser humano que tem problemas em fazer essas tipo de coisa aqui. Entender essas coisas. Eu vou desenhar. Tá certo. A gente desenha. A partir do exemplo, podemos enunciar o princípio fundamental da contagem, que nos mostra um método algébrico para determinar o número de possibilidades de ocorrer um evento, sem precisarmos descrever todas estas possibilidades. Tá bom? Se um acontecimento pode ocorrer por várias etapas sucessivas e independentes, de tal modo que o P1 é o número de possibilidades da primeira etapa, o P2 é o número de possibilidades da segunda e assim por diante. Então P1 vezes P2 vezes PK é o número total de possibilidades do acontecimento ocorrer.
Tá, P1, P2, PK, só vai multiplicando. Legal, eu aceito, né? Se bem que nessas partes aqui o mais indicado é realmente aceitar as coisas mesmo. Então vamos lá. Primeiro exemplo, que a gente vai prestar muita atenção, né? Porque é muito importante prestar atenção nas coisas. No hospital existem 3 portas de entrada que dão para um saguão onde há 4 elevadores. Nossa, aí tu já me quebra, hein? Um visitante deve se dirigir ao 5º andar utilizando-se de um dos elevadores. De quantas maneiras diferentes poderá fazê-lo? Tá. 3 portas seria a primeira possibilidade dele, né? Ele pode entrar por qualquer uma das 3 e depois se dirigir a um dos 4 elevadores. Então, puxa, para a primeira etapa ele pode fazer isso. Ele tem 3 opções, né? Então a gente viu que a gente faria o 3 vezes 4, né? Que dá 12. Ele pode fazer de 12 maneiras diferentes. Seriam as possibilidades dele. Entra na primeira porta, pega o primeiro elevador. Entra na primeira porta, pega o segundo. E assim por diante, né? Então na primeira porta ele entraria 4 vezes na primeira porta. E em cada uma delas ele pegaria um elevador diferente. A segunda porta a mesma coisa. E eu acho que é isso, é 12 possibilidades. As etapas aí. Primeira são 3, segunda são 4, então tem 12 maneiras diferentes de fazer. Tá. Temo entendendo. Tá mais ou menos. Pelo princípio fundamental da contagem, número de possibilidades da primeira etapa, o número da segunda, então é 12 o total. Exemplo 2. Que tá bom, né? Fiquei até surpreso de ter conseguido responder o primeiro. Ai, mas é tão fácil. Olha, cara, tu não me conhece ainda. No dia que tu souber a dificuldade que eu tenho de aprender as coisas, aí tu vai olhar pra uma coisa desse tipo, um exemplo desses, e vai falar assim: olha só, é impressionante mesmo ele ter conseguido fazer isso de primeira, cara. Que impressionante. Tá, segundo exemplo. Os números dos telefones de São Paulo têm 7 algarismos. Determinar o número máximo de telefones que podem ser instalados, sabendo-se que os números não podem começar com 0. Tá. Não podem começar com 0. Legal. Será que eu vou ter que desenhar? Eu tô achando que não vai ser tão simples assim, só olhando para a questão, né? Então vamos pegar aqui o nosso flowboard. Abrir o nosso flowboard. Deixa eu tirar um espacinho aqui para ele não. Isso aqui foi das questões anteriores, né? Que a gente analisava as funções. Agora já não é mais necessário. Pelo menos por enquanto, né? Então vamos desenhar. Se a gente pode desenhar, desenharemos. Tá, primeiro os números, né, cara? Vamos do começo. As opções seriam 0, 1, 0, 1, 2, 3, 4, o 5 e o 6 não pode ficar de fora, né? O 7, o 8, o 9. E é só isso, né? O resto dos números a gente forma com esses. Tá, eu tenho 7 possibilidades. Eu vi os caras resolver esse tipo de questão aqui fazendo risquinhos, né? Assim, tu faz um risquinho aqui de todas as possibilidades aqui, né? Então, 3, 4, 5. Por mais que eu não tenha estudado esse assunto, eu já vi, né? Eu não tenho também. Tu tá assistindo alguma coisa no YouTube, lá aparece às vezes um vídeo curto de algum professor resolvendo alguma questão desse tipo. Porque é um conteúdo, assim, que acho que chama um pouco de atenção, né? Então, vamos lá. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Seriam as 7 possibilidades para formar o meu número. Na primeira, eu não posso começar com 0. Então,
quantas possibilidades eu tenho para escolher, para botar no primeiro número do telefone? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ai, nossa, ele não sabe. Cara, não incomoda, cara, não sacaneia. Eu nem me dei conta, cara, só fui contando as possibilidades aqui. Eu não tô pensando nos números como um número em si, tá? Porque tem muitas questões que a gente não vai contar direto as coisas, né? Então, para o primeiro número do telefone, a gente pode ter 9 possibilidades de valores que a gente vai colocar. Pode ser um, dois, pode ser qualquer um desses ali. Para o segundo número, aí já a restrição do zero já não importa mais. Então eu poderia colocar qualquer um desses aqui. Então eu teria 10 possibilidades para o segundo número do telefone e assim por diante, né? Para o terceiro também. Eu acho que não exclui. Eu acho que tu pode ter um número que seja, sei lá, 9, 1, 1, 1. Eu não sei das regras, tá? Mas o resto pode ser repetido, não sei, tal, o mesmo valor, que não teria problema, eu acho. Então todo mundo aqui daria 10, tá? Então, se eu vou colocar mais um aqui. Caramba, cara, é muito número, né? Agora, se não pode repetir número, daí já muda a situação, mas eu acho que se puder. Então, as possibilidades a gente faz a primeira etapa, a segunda, a terceira, né? Então, na primeira etapa eu tenho 9 possibilidades, na segunda eu tenho 10 e nas outras todas também. Então, vai ficar 9 vezes aqui, 1, 2, vezes 6, 10, né? Se multiplicando. Então, as possibilidades que eu tenho nesse caso, eu vou dizer que seria. Vou botar P aqui da possibilidade. Vai ser 9 acompanhado de 6 zeros. 1, 2, 3, 1, 2, 3. Então seriam 9 milhões de possibilidades, ou 9 milhões de números diferentes que eu posso formar, desde que eu não use o zero no primeiro. Será que é isso? Olha só, parece que é mesmo. Parece que é mesmo. Tá, com os algarismos 0, 1, 2 até o 9, a gente temos 9 possibilidades diferentes de escolha para o primeiro algarismo. O 0 não pode ser colocado, né? E 10 possibilidades para os outros. Então, o número seria 9 milhões. Interessante, cara, muito legal essa questãozinha aqui, gostei dela. Bacana. Essa parte de desenhar realmente ajuda, que nem eu falei na parte de funções lá que tu tem que fazer, desenhar os intervalos para ver, né? Aqui também é legal fazer isso. Vamos às questões. Olha só, já temos questões aqui. Cara, é bom mudar de assunto, né? A gente tava num negócio muito seco. Pega ali, resolve a equação, pula para a próxima equação e só vai resolvendo uma equação atrás da outra. Não tem a contextualização das coisas, não tem uma historinha por trás nem nada. É só uma paulada atrás da outra. Daí não tem muito como o cara se sentir alegre resolvendo, né? Motivado. Então o que a gente tem na primeira? Num hospital existem 3 portas de entrada que dão para um amplo saguão, no qual existem 5 elevadores. Um visitante deve se dirigir ao 6º andar utilizando um dos elevadores. De quantas maneiras diferentes poderá fazê-lo? Tá, 3 portas, 5 elevadores. Eu gosto. Antigamente eu detestava essas questões, que ela era quase igual ao exemplo, mas era culpa minha, porque muitas vezes eu estava revisando um assunto e aí tu vê o exemplo e daí tu chega na lista de exercício, a primeira questão ela é muito parecida com o exemplo que tu viu, tu reclama, tu fala, cara, pra que o cara repetiu quase a mesma questão aqui na lista de exercício, cara? É o exemplo, cara. Por que o desgraçado repetiu? E hoje em dia eu entendo que essa questão muito parecida, ela te ajuda. Porque se tu não entendeu direito o exemplo, tu, sabe, aceitou aquilo mais ou menos, daí tu chega na primeira questão, tu consegue fazer. Né? Ou tu tem mais facilidade para aplicar aquilo que o autor tá tentando te explicar, tu aplica isso. Aí tu pega uma questão um pouquinho mais difícil e tu já vai conseguindo construir alguma coisa. Agora, se tu já cai numa lista de exercícios que já desde a primeira questão é um negócio muito acima do que ele tentou te explicar nos exemplos, aí não tem o que fazer, né?
Eu mesmo comecei a agradecer depois de um tempo, quando eu comecei a estudar assuntos que eu não estava mais tentando revisar alguma coisa, eu simplesmente estava pegando um assunto novo para aprender, né? E aí tu agradece de ter no exemplo ali uma questão muito parecida com. Tu ter na lista de exercício uma questão parecida com o exemplo que tu consegue fazer aquilo, consegue construir alguma coisa, quando o assunto é complicado, né? Então, tendo dito isso, as possibilidades, ou o total de possibilidades, aqui eu vou começar a chamar de T, não sei se usam essa letra, mas vamos botar aqui, o total seria, nesse caso são 3 portas, tu pode entrar por qualquer uma delas e ir para os elevadores. Então vai ser 3 vezes 5, então o nosso total de possibilidades vai ser 15, né? Tu pode entrar pela primeira porta, ir para o primeiro elevador, para o segundo, para o terceiro, para o quarto ou para o quinto. Então já de entrar em uma delas, tu já foi em 5 outra coisa. Então, enfim, já tá lindo demais. 15 possibilidades, não vou me enrolar muito que agora que eu vou explicar uma coisa que eu também tô aprendendo, né? Fica difícil, fica estranho. E tá o 15 ali, questão 2. Vamos botar um 2 grandão aqui pra gente começar bem. Ficou uma pasta aberta. Ficou uma pasta aberta. E agora ela está fechada. Uma companhia de móveis tem 10 desenhos para mesas e 4 desenhos para cadeiras. Quantos pares de desenhos de mesa e cadeira podem a companhia formar? Pode a companhia formar? Bom, 10 de mesa, 4 para cadeira é 40, né? Porque o total, tu vai fazer as possibilidades da mesa vezes as possibilidades de cadeira junto, né? Então, 10 vezes 4. O nosso TOT é 40. Muito bom, muito legal. É pra aprender o básico, né, cara? E a gente parece que tá aprendendo o básico. Né? Tá aí. Tá. 3. Quantos números de 3 algarismos distintos podem ser formados usando-se os algarismos 1, 2, 3, 4 e 5? Tá. Então vamos apagar isso aqui. Isso aqui já se foi. Então vamos lá. Os algarismos seriam 1, 2, 3, 4. Ai, não preciso desenhar essa é muito fácil. Ah, mas deixa eu desenhar, pô. Deixa eu desenhar. Deixa a gente pegar o costume do desenho. Pode facilitar a nossa vida lá no futuro, né? Então, 3 algarismos distintos aqui. Para o primeiro algarismo, se eu posso escolher qualquer um desses números, então eu vou colocar 5 possibilidades, né? Aí eu não posso usar 5 para o outro, porque eu preciso de algarismos distintos, né? Se eu disser que tem 5 possibilidades para o segundo algarismo, eu usaria o 5 de novo. Por exemplo, o 4 se repetiria, e aí ele poderia se repetir aqui. Aí não seriam distintos assim, eu acho. Como? Será que faz sentido o que eu estou pensando? Já começou? Começamos bem, né? Tá, cara, algarismo distinto. Pro primeiro eu tenho 5 possibilidades. Se eu botar 5 pro segundo, seriam algarismos distintos, né? Cara, a minha cabeça é muito difícil de entrar, as coisas complicadas. Tá,
5 possibilidades pro primeiro. Eu não tenho restrições. Acho que vai, né? 5 pra cá pro segundo. Posso usar qualquer coisa. Por que que isso seria um problema? Não sei. Algo me diz que essa questão não é tão simples pra ser. Deixa eu ver. Eu vou colar, tá? Vamos lá. De vez em quando é necessário. 60 é a resposta. Tá, pera lá. Se 60 é a resposta, então não vai ser 5 aqui certamente. Mas por que eu não posso escolher qualquer um deles também pro segundo algarismo? Tá, calma lá. Volta pra cá. Quantos números de 3 algarismos de... 3 algarismos. Eu achei que fossem números distintos. Não, mas é número de 3 algarismos distintos. A interpretação de texto. Não é nem interpretação, né, cara? É a capacidade básica de leitura, assim, estupidamente. Então, se cada algarismo do número tem que ser diferente do outro, então pro primeiro eu posso escolher qualquer coisa. Pode ser 1, 2, 3, 4 ou 5. Pro segundo dígito, aí eu já não posso pegar, por exemplo, se eu peguei o 5 pro primeiro, eu não posso pegar o 5 para botar no segundo dígito também, senão eles não teriam 3 distintos. Então aqui eu posso pegar 4 e pro último dígito eu posso pegar 3. Agora, legal. Então tá bom, é só interpretação de texto. E 5 vezes 4 vezes 3 dá 60. Até onde eu sei. Não pode, né, cara? Total. 5 vezes 4 vezes 3. Total do TOT 60. Tá vendo? É muito importante a leitura. Eu recomendo que vocês pratiquem a leitura. Ela faz uma diferença gigantesca na vida. Mas tu lê e tu é assim. Tu diz que lê livros de vez em quando e tu é desse jeito. E tu imagina como é que eu era antes da leitura. Se tu acha que assim tá ruim, é porque tu não me conheceu no passado. Se hoje é deplorável, antigamente tu imagina como é que era a coisa, hein? Sem leitura, se com leitura eu tô desse jeito, imagina sem, cara. Nossa, era um negócio terrível mesmo. Mas eu tô melhorando, com o tempo. Tá, questão 4. Um restaurante oferece no cardápio 2 saladas distintas, 4 tipos de pratos de carne, 5 variedades de bebida e 3 sobremesas diferentes. Uma pessoa deseja uma salada, um prato de carne, uma bebida e uma sobremesa. De quantas maneiras a pessoa poderia fazer o pedido? Tá. Salada, carne, bebida e sobremesa. Beleza, então nessa aqui tá tudo organizadinho, né? O total a gente vai botando as opções, seriam as etapas, né? Sei lá. Então o total vai ser o quê? Para saladas ela tem 2 opções, né? 2 opções de saladas, 4 tipos de pratos de carne. Então 2 vezes 4 vezes 5 tipos de bebida vezes 3 sobremesas. Então ela pode escolher isso aí. Tem um monte de coisa. O que dá isso aí? O total de variações, né, do mesmo almoço seria 5 vezes 4 vezes 3 vezes 2. Isso aqui é 5 fatorial, né? Então dá 120. 120 jeitos diferentes de montar seus pratinhos de boia. Olha só. Tá aí. Questão 5 agora, então. Tem que prestar mais atenção nos textos, né, cara? Olha só, já começa bem o animalzinho pequeno. 4 times, quanto? Caramba, cara.
4 times de futebol, não importa os nomes, as porcarias, disputam um torneio. Quantas e quais são as possibilidades de classificação para os 3 primeiros lugares? Ó, outra questão que puxa para o primeiro exemplo que a gente viu, lá dos carros e tal. Muito legal, muito interessante. Então aqui a gente poderia montar as coisas da seguinte forma. Show. Vou deixar assim, 1, 2, 3 e 4 representam os... Não, isso não é uma boa representação. Então, vamos lá. Eu tenho o time... O animal vai querer arrumar a coisa, mas tá certo, cara. Eu tenho o time 1, o time 2, o time 3 e o time 4. Aí eu tenho a premiação aqui. Primeiro lugar, segundo lugar, terceiro lugar. Primeiro lugar tem 4 possibilidades, né? Qualquer um dos 4 times. Segundo lugar já tem 3 possibilidades, porque um deles ficou em primeiro, só sobrou 3 aqui para disputar segundo. E terceiro lugar tem 2 possibilidades, não é mesmo? Então tá aí, 4 vezes 3 vezes 2, é isso que a gente tem. Então TOT, né, o nosso total de possibilidades vai ser 4 vezes 3 vezes 2, vezes 2, que tu tá vendo que tá batendo em 4 fatorial. E isso aí vai dar 24, né? 3 vezes 4, 12, 2 vezes 12, 24. Viu? A gente tá resbalando em fatorial mesmo, não estando usando ele aqui. Tá vendo que ele tá aparecendo, né? Com uma certa frequência. Vamos ver se tá certo, né? Porque tá, 24 possibilidades, isso aí. Imagino que ela sair falando e tá errada a questão. Numa eleição de uma escola, há 3 candidatos. O presidente... Calma lá. Há 3 candidatos a presidente. Um pouco da minha incapacidade de leitura vem do fato de enxergar mal. Aí algumas coisas eu meio que vou assimilando quando eu tô lendo. Um ou, um a, meio que vai do jeito que tá, pelo contexto da coisa, eu vou fazendo. É igual tu ler um idioma diferente que tu sabe uma palavra ou outra, né? Tu vai meio que tentando fazer aquela frase fazer sentido de algum jeito. Então sou eu lendo algumas vezes. Então essa é uma das desculpas, mas o analfabetismo funcional, ele certamente ele ocupa ali o pódio, né? A parte central da coisa. Mas vamos lá. Então temos aí 3 candidatos para presidente, 5 a vice-presidente, 6 a secretário e 7 a tesoureiro. Quantos podem ser os resultados da eleição? Bom, de novo, para essa daqui até que é tranquilíssima de marcar, né? Então, se a gente vai ter o seguinte, o total de possibilidades seriam: eu tenho 3 possibilidades para presidente, pode ser qualquer um dos 3. Aí um deles vai ganhar. Para 5 a vice-presidente. Então qualquer um também, né? 6 a secretário. Então, de novo. Vezes. E 7 a tesoureiro. Tá aí. Então esse seria o número de possibilidades. Se tu olhar para cá, esse aqui não vai dar 7 fatorial por conta que tá faltando 4 aqui, né? E o 2 tá ali também. Mas, de novo, tá puxando para fatorial. E quem tá fazendo isso? O autor do livro, né? Pelo menos nessas questões. Tá, então o que, que a gente vai obter aqui? 6 vezes 7 é 42. 5 vezes... não. Obrigado. Muito obrigado. Vamos lá. 42 vezes 15. Então temos 630 possibilidades diferentes aí das coisas acontecerem, né?
É isso, só isso mesmo. Olha que legal. E agora a gente vai ver o que? Arranjos simples. Que legal, vamos ver. Vamos anotar primeiro, né? O que seriam os arranjos simples? Um arranjo simples ou arranjo simples é o tipo de agrupamento sem repetição, em que um grupo é diferente de outro, pela ordem ou pela natureza dos elementos componentes. Exemplo: quantos números de dois algarismos distintos podem ser formados usando-se os algarismos elementares? 2, 3, 4 e 5. Mas não me diga uma coisa dessas. Tá, vamos tentar fazer esse exemplo. Que é muito importante a tentativa da coisa. 2, 3, 4 e 5. E um 5 por aqui. Beleza. É dois algarismos distintos. Já vai quebrar aqui. Por primeiro eu teria 4 possibilidades, né? Eu posso usar 4. E pro segundo 3. Então ficaria 12. Mas não é um. Será que é só isso que eu consigo formar? 2, 3, 2, 4 e 2, 5 seria 1. 3, 2 também é algarismo distinto, né? 23 é um número, 32 é outro. Estou usando o mesmo. Não, com o raciocínio que a gente está usando até agora, acho que eu não consigo responder essa questão. Eu acho que pra mim dá 12, mas só de olhar para essa coisa aqui, com todas as possibilidades de que a gente ajusta esses números aí, pelo jeito não é tão simples assim. Então vamos ver aqui como é que ele faz. Tá, o primeiro algarismo, 4 possibilidades. Segundo algarismo, 3 números formados 12. É isso? Resposta: pode ser formado 12 números de algarismos distintos. Ah, não, 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 não. Tem que ter alguma coisa errada aqui. Volta, volta, volta. Aí pulou lá pra. Tem que ir lá pra caçamba, né, cara? Tem que ir longe. Onde. Tu aperta um botão, esse pedaço de lixo voa, né, cara? Desaparece. Tá, eu achei que ia ter uma coisa mais difícil, um negócio mais absurdo. Não tava confiando nem no que eu tinha visto. O que tem de mais aqui nisso? Tá. Podem ser formados aí 12 números de algarismos distintos. Observe no exemplo dado que os grupos, os números de elementos obtidos diferem entre si. Se eu escolher o 2, aí eu vou ficar com 3, 4 e 5. Se eu escolher o 3, eu vou ficar com 4, 5, 2. De possibilidade para o segundo algarismo. Escolhendo 4. Tá. Tá bom, tá bom, tá bom. Difere entre si. Tá, pela ordem dos elementos, 23 e 32, por exemplo. Pelos elementos componentes, 25, 43, por exemplo. Natureza. Natureza, meu bem. Que natureza que tu tá vendo aqui? Cara, 25. Cadê o lixo do 25? O 25 tá aqui. Seria dessa primeira parte quando eu escolhi o 2 como primeiro e o 43 tá aqui. Natureza? Natureza de quem? Os grupos assim obtidos são denominados arranjos simples dos 4 elementos tomados 2 a 2 e são indicados a 4, 2.
Tá bom. Eu aceito. E tudo bem. É sobre isso, não é? É sobre isso. Aceitação. Daí define-se arranjo simples de N elementos tomados. PAP são todos agrupamentos sem repetição, que é possível formar com P, considerando que o N seja maior ou igual a P. Elementos diferentes escolhidos entre os N elementos de um conjunto dado. Indica-se o ANP ou APN. Mas não, meu bem, eu ia usar um atalho para colocar o expoente, o animal. O P e o N, eu não vou conseguir colocar os dois juntos, cara. Vai ter que ficar assim, feio, mas funcional. Pelo menos, né? Tá, então é o jeito, a fórmula dos arranjos simples. Utilizando o princípio fundamental da contagem, se tivéssemos N elementos para formar grupos de P elementos, obteríamos primeiro algarismo N, segundo algarismo N-1, terceiro N-2 e assim vai, P algarismo. Tá bom. Eu quero aplicações dessa jossa. Logo, o número de arranjos simples de N elementos em grupos de P elementos é dado por... é muito fácil, olha só que simplicidade. É bem tranquilo. Vamos anotar. Parece que é muito tranquilo mesmo. Tô entendendo tudo com muitos... Com os exemplos a gente pega o jeito, né? N-1. Isso aqui é fatorial, não é? N-2. Tem a cara de fatorial. Três pontinhos. N menos P mais 1. Dividido por P fatores. Legal, muito bacana. Tá, o que eu imagino que seja, então, se o N é o número de elementos, a gente teria 4 do exemplo anterior e 2 do... é o número de coisas que tu vai gerar, né, a cada coisa. Então, lê-se arranjo simples de N elementos tomados PAP. Tá, fórmula utilizando fatorial. Calculando A74. Ai, caramba. Tá faltando alguma coisa pra mim. Eu não sei o que é, mas tá ficando um negócio no ar, assim, um negócio perdido. Que eu não tô gostando. Um vazio no peito, assim, impressionante. Tá, então, pra essa questão miserável, o que a gente tem para observar? Pela ordem dos elementos, o 23 e o 32, por exemplo. Observe que os grupos, os números ou elementos obtidos diferem entre si. Eles diferem porque foi o que o problema pediu, o miserável. Foi o que ele pediu. Ele pediu aqui, ó. Cadê a porcaria do exemplo? Quantos números de dois algarismos, elementos distintos, podem ser formados? Então eles diferem porque ele pediu, meu bem. Foi isso. Agora, pelos elementos
componentes, a natureza. Que natureza, cara? Que natureza da coisa? Natureza o quê? Eu sou bem, assim, atrasado em muitas coisas. Eu tenho dificuldade em entender. Então, vamos fazer o seguinte, já que tu, pelo visto, não tá me servindo para muita coisa. Vamos fazer o seguinte, vamos lá, Windows 1, e vamos perguntar pro DeepSeek. Vamos pedir para ele explicar para nós, porque nós tem dificuldade de compreensão das coisas, sabe? E às vezes uma variação pequena na explicação te ajuda a compreender o assunto. É impressionante isso, mas acontece. Eu quero... Eu quero que você... Arranjo simples do início. Início tem acento? Acho que nem tem acento nada. Bota assim. Do início ao fim. Vai, meu benzinho, faça o seu trabalho. Tá, vou te explicar. O que é um arranjo simples? Um arranjo simples é uma forma de agrupar elementos de um conjunto, onde a ordem dos elementos importa, e não há repetição de elementos dentro do mesmo grupo. Em outras palavras, você tem um conjunto de elementos, você escolhe alguns deles para formar uma sequência, a ordem em que aparecem faz diferença. ABC é diferente de BAC. Cada elemento só pode ser usado uma vez. Exemplo clássico. Pódio de uma corrida, primeiro, segundo e terceiro lugar. A ordem importa e uma mesma pessoa não pode ocupar dois lugares. Então a fórmula do arranjo simples seria: para calcular o número de arranjos simples, P elementos escolhidos de um total de N elementos é N fatorial, N menos P fatorial, onde o N é o total de elementos disponíveis, P é o número de elementos em cada grupo. Tá. E o fatorial, tá, beleza, lindo, legal. Então, por que essa fórmula funciona? Vamos pensar de forma lógica. Ótimo. Temos 5 pessoas e queremos escolher 3 para formar um pódio, primeiro, segundo e terceiro lugar. Para o primeiro lugar temos 5 opções, para o segundo temos 4 e para o terceiro temos 3. Isso a gente já entendeu. Pelo princípio fundamental da contagem, 5 vezes 4 vezes 3 dá 60. 60 possibilidades com que a gente poderia arranjar essas pessoas nos lugares. A fórmula faz exatamente isso. 5 seria o número de elementos, e aqui a gente vai ter 2, porque 3 seriam os conjuntos, né, que a gente vai colocar elas em cada lugarzinho ali, né. Então vai dar 60 também. Diferença entre arranjo e combinação. Essa é a parte mais importante. O arranjo, a ordem importa. Exemplo, placa de carro, senha, pódio. Combinação, a ordem não importa. Exemplo, comissões, grupos de pessoas, conjuntos. Então, comparação prática. Time de futebol, a ordem não importa. Combinação. Senha do celular, a ordem importa. É um arranjo. Exemplos resolvidos. Quantos números de 2 algarismos distintos podemos formar com os dígitos 1, 2, 3 e 4? Tá, aqui vem a coisa da gente olhar a equaçãozinha que ele apresentou pra gente, né? De arranjo. Que seria certamente parecida com a do livro, né? Cadê a porcaria da equação? Tá aqui. ANP, N fatorial, N menos P fatorial. Que é só um pouquinho diferente da que a gente tem aqui. Vamos pegar isso aqui. Quiser, é praticamente a mesma coisa, porque isso aqui é fatorial, né? Tá falando dele, mas... Tá, então no arranjo eu teria o quê? N fatorial, né?
que é o que essa cara dessa parte de cima aqui tem até este pedaço. Agora esse n menos p mais 1 aqui, né, isso aí pra mim passou perdido, não entendi, mas tudo bem. N fatorial dividido por n menos p fatorial. Tá. Então ficamos com isso. Pelo que eu compreendi, vamos pegar aqui. Não é pra cá que eu quero vir agora. Não é o lugar. Então, deixa eu falar. O N é o total de elementos disponíveis. Importante gravar isso. E o P é o número de elementos em cada grupo. Tá. Aí, o número de elementos aqui que a gente tem, volta lá. Eu quero o exemplo. Esse daqui mesmo. Temos 5 pessoas. Não, esse é o que ele mostra como funciona, né? Eu quero o exemplo que ele sugeriu a gente fazer. Isso, exemplo 1 aqui, mas não quero ver a resposta. Então, quantos números de 2 algarismos distintos? Então, cada grupo que a gente vai lidar aqui, pelo visto, tem 2 algarismos. Então, 2 elementos é o ali. Então, o P é 2. A gente pode formar com 1, 2, 3 e 4, né? Então, 4 seria o número de elementos disponíveis. Então, o número de elementos disponíveis, aqui neste exemplo do DeepSeek, vamos botar aqui, exemplo x só, a gente vai ter 4, o número de espaço que vai ter em cada pequeno conjunto vai ser 2, então aqui a gente substitui o n por 4, aqui 4 e aqui 2. Lindo. 4 fatorial é 24. E aqui 4 menos 2 dá 2, então vai ficar 2 fatorial que é 2. Então 24 por 2 dá 12. Então esse seria o número de combinações diferentes que a gente poderia, né? Quantos números de 2 algarismos distintos podemos formar com os dígitos 1, 2, 3 e 4. Seriam 12. Tá, N4 é o total de dígitos, P é o tamanho do número e aqui, né, a ordem importa. Então, o 12 é diferente do 21, muito bem. Então, 12 números. Legal, então tá bom, tá começando a entender a coisa. Muito bem. O próximo. Quantas senhas de 3 letras distintas podemos formar com A, B, C, D e E? 3 letras distintas. Vamos botar aqui exemplo, só exemplo, né? Porque é do DeepSeek. Então fica só assim. Pegamos a equaçãozinha, copiamos ela para cá. Aí, o número de elementos disponíveis é 5. E o que mais? É 3 letras distintas, então cada conjuntinho vai ter 3, né? Então aqui a gente bota um 5. Aqui vai ser o 5 também. E aqui um 3. 5 fatorial é 120. A gente sabe disso. Aqui vai ficar 5 menos 3 que vai dar 2. 2 fatorial é 2. Então 120 dividido por 2 é 60. Ou seja, a gente consegue formar 60 senhas distintas. Quantas senhas de 3 letras distintas? 60. Conseguimos formar 60 dessas. Mas é bonito, hein? Tá bom. Dica para identificar arranjo. Sempre se pergunte: se eu trocar a ordem dos elementos, forma um resultado diferente?
Se sim é arranjo, se não é combinação. Numa senha de fato muda. Resumo final. Arranjo simples, ordem importa, mas não repetição. Aplicações, senhas. Tá, ordem importa e não repetição. Esse mais aqui, não sei porque ele tá aí, mas deve ser que tu não pode repetir coisas. A aplicação das senhas, pódios, filas, placas, números com dígitos distintos. Dica: pense no princípio multiplicativo. Vá preenchendo as posições uma a uma. Espero que tenha ficado claro. Quer praticar com alguns exercícios? Não, eu vou voltar pro livro, porque isso aqui já foi o suficiente para se situar com essa equaçãozinha, né? Ficar mais confortável com ela. Então, o N é o número de elementos disponíveis, o P é o tamanho do conjunto que a gente vai querer formar, né? Com esses elementos que não podem se repetir. Muito bem. Então, voltando para cá, o que a gente faz? A gente vem e exclui isso daqui. Fórmula usando fatorial. Bom, chegou nisso, né? N fatorial N menos P. Calculando o que? Aqui ele tem 7 elementos disponíveis e quer formar grupos ou conjuntos com 4 deles de cada vez. Aí tu vai ter 7 vezes 6 vezes 5 vezes 4, multiplicando e dividindo por 3 fatorial, obtemos tá, daí tá chegando no corpo da equação que o coisa apresentou pra gente, né? Que o DeepSeek apresentou. Tá bom. Bom, supondo que a gente vai usar isso daqui mesmo, né? Então tô feliz que a gente tenha se habituado a essa. Tá, essa fórmula mostra que os arranjos dos N elementos tomados PAP podem ser escritos utilizando-se fatoriais. Legal. Foi por isso que a gente aprendeu o fatorial, né? Olha que bacana. Tá bom, vem pra cá, esconde isso. Eu não quero ver a resposta, eu quero tentar fazer. Então, exemplo 1. E antes disso, vamos ver quanto tempo nós temos. 27 minutos é um bom tempo, né? Eu diria que é um baita tempo. Tudo bem. Então, calcular o A52. O que eu faço? Eu sei que vai ser o N na parte de cima, na N fatorial. No caso, o número de elementos disponíveis que a gente tem é 5. Então vai ficar 5 fatorial sobre... Aí vai ser N menos P. O P é 2, então 5 menos 2 vai dar 3. Vai ficar 3 fatorial aqui. Olha que coisa simples. E aqui vai ser o que? 5 fatorial por 3 fatorial. 5 fatorial é 120. 3 fatorial é 6, né? 3 vezes 2. Então 120 por 6 é 20. Não, eu errei. O que eu fiz errado? Ah, é 6, 2. Ai, cara, mas daí tu me complica a vida, né, cara? Eu não vi que era 6. Aí já quebrou tudo aqui, ó, porque daí complica muitíssimo. Vai ficar... Aqui seria 6 menos 2, que vai dar 4 fatorial. E 5 E aqui é 6, né? Rapazinho miserável. Botou 6 aqui.
que acontece? 6 fatorial é grande, então eu vou começar a fazer as multiplicações. Vai ser 6 vezes 5 vezes 4 fatorial. Não 4 elevado a 1 é 4 fatorial, meu bem. Isso dividido por 4 fatorial. E agora sim as coisas ficam mais simples, né? Tá, se eu resolver isso, 6 vezes 5 é 30 e é isso aí a resposta. Quando a gente ajusta as coisas, né? Tudo funciona bem. Pelo menos tem até a letra B nisso daqui. Tá, a primeira deu 30, tá bonito e tá belo. Eu achei mesmo que era 5, cara, infelizmente. Tá, a letra B, daí ele já tá forçando um pouco a amizade, né? Essa daqui é muito forçação mesmo, cara. Não, não tem nem o que dizer. Tá, então vou fazer por partes isso, tá? O A 5 e 4. Porque senão isso aqui vai ficar muito grande, fica muito ruim de escrever. Bom, então vai ser o N fatorial na parte de cima, então seria 5 fatorial dividido por N menos P fatorial, né? Então 5 menos 4 vai dar 1. Então isso fica 1 fatorial, que é 1. Logo dessa primeira parte, a gente vai tirar 120 como resposta. E depois a gente vai montando as coisas, né, com paciência e calma. Aqui vai ser mais A32. Deixa eu copiar você, que daí eu só troco os números. Acho que demora o mesmo tempo, né? Tá, o A32 aqui vai ser 3 fatorial dividido por 3 menos N menos P, né? Então vai ficar 3 menos 2, que vai dar 1, vai ficar 1 fatorial. Então nesse caso vai ficar 3 fatorial, não tá botando 1 fatorial ali. Isso daí vai dar 3 vezes 2, que é 6. Então, uma parte já foi. Agora a gente tem a outra parte, que vai ser 4, 2 aqui. Tá. Aqui vai ficar 4 fatorial sobre 4 menos 2, né? N menos P fatorial, então vai ficar 2 fatorial embaixo. 4 fatorial é 24 e 2 fatorial é 2, por um acaso. Então 24 por 2 dá 12. E por fim, a gente vai ficar com A21. Então aqui vai ficar 2 fatorial, que é 2, dividido por 1 por 2 menos 1, que vai dar 1. Vai ficar 2 fatorial dividido por 1 fatorial, que por um acaso é 2. Ai, ai. Tá. Então montando essa coisa toda, vai ficar 120 mais 6. Dividido por 12 menos 2. É isso, né? Menos 2. Parece que é por aí mesmo. 12 menos 2, o animal miserável. Vai ser coisa de... O cara vem e não acredita, cara. Tá, então aqui 126 dividido por 10 dá 12,6. Simples assim. Ah, não tô gostando. Não bateu com a resposta que eu queria. 63 dividido por 5. Calculadoras. 63 dividido por 5.
12,6. Não. Volta para outra página, miséria. 12,6. Então tá aí, tá muito bem, tá certinho, mesma questão, tá a mesma resposta, a gente tá feliz. O que ele fez foi só dividir o 126 por 2 e o 10 por 2 e deixar na forma de fração, e eu acabei fazendo a divisão, tá? Tem uma grande diferença, mas a resposta é a mesma, tá? Segundo exemplo, resolver a equação. Ai, que legal. Voltamos às equações. Acho que aqui a gente tem uma limitação, né? Opa, coloquei mal aqui. Não, meu benzinho querido do coração. É ax e 2, isso igual a 12. Volta pra cá. Isso. O que eu ia falar da limitação é que o x ele não pode ser menor do que o 2, né? Senão na parte do denominador ali tu já não daria certo o exponencial. Ele pode, acho que pode dar 0, mas não pode ser menor do que isso. Então o x pode ser igual a 2, né, no máximo, mas menor nunca. Então já só pra gente se ligar nisso, tá? Enfim, essa parte aqui a gente sabe que o x a gente vai ser x fatorial para lá dividido por x menos 2, é o n menos p, né, fatorial, isso é igual a 12, tá? É o que a gente sabe. E se nós sabemos, saberemos nós, né? Pronto. Bom, daqui pra lá, né, daqui o resto é fácil, pô, isso aqui a gente sabe como resolver, né? A gente vai chegar nesse x menos 2 fatorial para poder simplificar em cima e embaixo ali. Então o x eu vou escrever assim, vai ficar x que multiplica x menos 1, e aqui vai ficar x menos 2 fatorial, isso dividido por x menos 2 fatorial, igual a 12. E aí daqui pra frente a gente sabe como é que faz, né? Tá. Daqui, bom, aqui eu vou dividir um pelo outro, vai ficar 1, então vai sobrar só x ao quadrado menos x. X ao quadrado menos x igual a 12. Aí se eu subtrair 12 em ambos os lados, a gente vai ficar com isso daqui. Daqui pra frente é só alegria, né? Porque é o terreno conhecido nosso, delta igual a não sei o que aqui, vai ser 1, né? Mais 4 vezes 12 dá 48. E aí o nosso delta vai ser 49, que é um valor muito interessante. Então x vai ser igual a menos b. Nesse caso nosso b é menos 1, então vai ficar 1 aqui, mais ou menos 7. Isso dividido por 2 vezes o a é 2, então tá pronto, acabou aqui. E tá bem arrumadinho. Tá, aí o nosso x', peraí que eu vou copiar isso aqui. Bom, a gente vai ter o que nesse caso? Eu vou fazer um menos primeiro, né? 1 menos 7 vai ficar menos 6, então aqui vai dar menos 3. E o x duas linhas seria 1 mais 7, que vai dar 8, por 2 dá 4. Só que agora a gente tem que ver o seguinte, se o x for menos 3, primeiro que tu falar que tu tem menos 3 elementos no conjunto, né, já tá ruim. E o menos 3 não é aceitável como número de elementos.
Eu tenho menos 3, não tem como, né? Então, a solução mesmo, a resposta seria x igual a 4 e tá pronto. Até porque o x não pode ser menor do que o p, né? Então o p é 2, menos 3 não é aceitável. Não convém. Não satisfaz. Eu não me satisfaço com menos 3. É isso aí. Então, terceiro exemplo. Bonito e belo. O que a gente tem? Quantos números de 3 algarismos podemos formar? Então, nosso P, né? O conjunto vai ter o tamanho dele é 3. Formar com os algarismos 1, 2, 3, 4, 5 e 7. É só contar, sem repeti-los. Então, arranjo. Quantos a gente tem? No total disponível, 2, 3, 4, 6 algarismos disponíveis. Então, o nosso A vai ser 6, que é o total, e 3, que é a quantidade em cada conjunto, né? Muito bem. Então, daqui a gente vai tirar que isso aqui vai ser igual a 6 fatorial, que é um número grande, dividido por 6 menos 3 dá 3, então 3 fatorial. Bem que podia ter um jeito de simplificar isso com mais facilidade, né? Mas não tem, pelo visto. Então, o que a gente vai ficar aqui? 6 fatorial é 6 vezes 5 vezes 4 vezes 3 fatorial. A gente para aí. Isso dividido por 3 fatorial. Que foi, a gente foi bem treinado, né? Pelo menos nessa parte aqui. Então, o que vai resultar dessa coisa? Esse arranjo vai gerar, sei lá quantos algarismos diferentes. Vai ser 3 fatorial aqui, vai dar 1, né? Dividido por 3 fatorial. Vai ficar 6 vezes 5, que dá 30, vezes 4. Então vai ser 120 números diferentes. Não é bonito? É lindo demais. Ai, ai. Ai, 120. Tá certo a minha conta? 5 vezes 6 é 30. 4 vezes 30? Parece que é isso. Não. 4 vezes 30. 3 vezes 4 é 12. 120. Olha o cara travando aí numa questão desse tipo. E é isso mesmo. Então podemos formar 120 números diferentes. Que legal. Quarto exemplo. Isso quebra um pouco a magia, né, de desenhar ali e escrever as possibilidades e tal. Mas é isso. Às vezes a gente aprende um conteúdo para imediatamente depois descobrir que, ou te mostram uma ferramenta, um método de resolver as questões, para imediatamente depois te mostrar outra maneira mais fácil de fazer isso. É a vida, né, cara? Quantos números pares de 4 algarismos podemos formar com os algarismos? Interessante. Esse daqui é interessante, porque número par é terminado em 0, 2, 4, 6 e 8. Então, a gente tem que tomar esse pequeno cuidado. E de 4 algarismos podemos formar sem repeti-los. Beleza, então como é que eu vou montar isso, cara? Quer dizer, montar eu sei, né? Se a gente for fazer o desenho, mas aqui transmitir a coisa, porque a opção, os algarismos que eu tenho disponíveis são esses. Só que as possibilidades são limitadas. Veja, eu não sei fazer isso daqui. Bom, ainda bem que é um exemplo, né? Eu não sei fazer ele só substituindo no A aqui, né? Nessa equaçãozinha do arranjo que a gente obteve.
Então vamos desenhar. Até o 6, né? 0, 1, 2, 3, 4, 5 e 6. Vamos lá. Fazer o desenho. 0, 1, 2, 3, 4, 5 e 6. Olha que coisa bonita aqui, ó. Minha letra, olha que maravilha. Cara, minha letra aqui é melhor do que no caderno, pra te ter só a noção. Então a gente quer formar números pares. Legal. O número não vai começar em 0, né? 0, 21. Não, né? A gente não vai começar os nossos números em 0, de qualquer forma. Então, para a opção da quantidade de números que a gente... Para o início do número, né? A gente vai ter quantas opções? 6, né? Então temos 6. Descarta o 0 aí. Segundo algarismo dele. Aí a gente teria... vai ter 6, vai ter 7 opções. 7. Ah, mas eu não posso repetir, né? É número par, algarismo distinto. Calma lá. Então, vamos ver aqui. Invertendo-se, quantos números pares de 4 algarismos podemos formar com os algarismos? Tá. Basta que ele seja par e tenha 4 algarismos. Só isso? Tá, então beleza, então pode repetir valores aí. Então vai ser 7 opções, né? 7 opções. Aqui, já no último, não, porque aí o número só pode terminar com 0, 2, 4 e 6 nesse caso. Então a gente tem 1, 2, 3, 4 possibilidades. Então tá aí o número. Se a gente puxar a calculadora, vamos jogar pra cá, bota aqui total. O TOT é 6 vezes 7 vezes 7 vezes 4, né? 6, 7, 7, 4, exatamente. Deixa eu botar o TOT aqui. Isso aqui vai ser 24 vezes 49. E aqui a calculadora faz, né? Para que sofrimento? 1176. 1176. Caramba. Acredito numa coisa dessas? Vamos ver. Ih, eu já errei. Só pelo... Ah, tá, não, aqui é o comer. Tá. Beleza. Legal. Ah, ele montou ainda de um jeito diferente. Vamos ver se a gente acertou, tá? Pra começar de... Puta merda, já errei a questão. 420 números. Ok. Vamos voltar e vamos ver o porquê. Ai, cara, vou arrebentar o meu fone ainda, cara. Vou terminar com as poucas coisas que eu tenho na vida. Vou acabar estragando. Porque o fio dele é comprido, eu me engancho os pés aqui e vira uma coisa. Tá. Como é que ele começou a coisa? Possuímos um total de 7 algarismos. E os números que vamos formar devem ter 4 algarismos. Certo? Tudo bem. Para um número formado ser par, deve terminar em 0, 2, 4 e 6. Certo. Certo. Então ele fez para ver quantos que dava em... Terminava em 0, terminava em 2, em 4 e em 6. Legal. Tem um jeitinho de montar a coisa. Pode começar em 0 o número, cara. Olha, eu não... Tá bom, pode começar em 0. Quem sou eu pra discutir? Mas, poxa, daí... Só aumenta as... Não, volta pra cá.
Oh, meu bem. Oh, meu bem. Por que que tu pula 20 páginas pra puta que o pariu? Não pode ficar por aqui, fazer o favor de manter se manter no lugar? Não sei, eu apertei tab, não sei, sei que eu apertei alguma coisa e você foi lá pra casa do caramba. Tá. Quantos números terminam em 2? Calma lá. Quando os números terminam em 2, 4, 6, eles não podem começar por zero. Ai, ai, aqui a gente começa com aquela coisa, né? Aquela alegria de viver. Aí, tá bom. Tem desenhos a fazer. Eles não podem. De fato, concordo contigo que o zero vai estar fazendo parte de outra parte do número. Mas, portanto, o total de números é 4 vezes isso. Cara, eu fui muito longe nessa, né? Foi um negócio assim que estragou com tudo, pô. Pô, por que que eu botei 7 aqui? Se tu monta com o pensamento original da coisa, dá errado, né? Que eu não vou poder usar primeiro que assim, se o número começa, sei lá, eu tenho 7 possibilidades para o primeiro lugar, né? Aqui. Então, inclusive o lixo do zero. Pro segundo eu já tenho 6. Pro terceiro eu já tenho 5. E pro quarto lugar eu já tenho menos ainda. Então, essa questão aqui eu já baguncei ela já de começo, né? Quebrei com tudo que tinha de possibilidade de estragar com ela, eu usei de uma vez só. Então o número tem 4 e mais um aqui. E aí a gente tem que usar esse raciocínio lindo, né? Vamos desenhar então, pô. Vamos lá. Legal, legal. Tá as 4. Então ou ele termina em 0, ou em 2, ou em 4, ou em 6. Lindo. Então o arranjo aqui ficaria como? Para a primeira. Tenho 3 casas para usar 6 elementos, né? Eles não podem se repetir. Volta. Se ele está usando o arranjo, é porque não, né? Então volta para cá. 6 e 3. Tá, eu tenho 6 disponíveis e eu estou usando o 0, né? Então seriam 7 disponíveis, só que no caso, como eu já fixei o 0 aqui, o que pode variar, no primeiro caso, aqui serão essas 3. Tá. Que coisa bonita, hein? Ai, ai, tá bom, então para cada um vai ser desse jeito, lindo e belo. É um raciocínio, né? Vamos ver quanto tempo a gente tem. Menos de 1 minuto. Então no próximo vídeo a gente continua resolvendo essas questões. Eu lamento que exista uma barreira intelectual aqui para mim conseguir progredir nesse tipo de questão, mas a gente vai seguir de qualquer jeito, né? Então, muitíssimo obrigado pela tua companhia e até daqui a pouco. Até mais.